Esta e outras mensagens bíblicas, visite nosso site www.jesuscomigo.com.br. Olhar para trás, vale a pena? Por Claudivania Gomes Lima. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. GN 19, 17, 26. Apenas uma olhada para trás e a mulher de Ló ficou impossibilitada de continuar a vida. Mas, mesmo sabendo da podridão espiritual que havia em Sodoma e que Deus havia rejeitado aquele povo, ela não conseguiu tirar a velha vida de seu coração. Quantos de nós sentimos o chamado divino, ouvimos a voz do Senhor nos dizer que precisa de nós, mas não conseguimos nos desprender do passado? Começamos a murmurar e lembrar-nos das cebolas do Egito, assim como o povo de Israel. O Senhor os havia tirado das mãos de Faraó, os libertou da escravidão e lhes prometeu a Canaã. Porém, quando surgiram os problemas, eles começaram a lamentar. Esqueceram-se das promessas e cobravam de Moisés. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, melões, porros, espécie de alho silvestre, cebolas e alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. NM 11, 5, 6. Interessante, parecida com a nossa história. O Senhor nos faz um chamado, faz promessas, nos prontificamos a ir. Mas quando Ele olha para nós, vê que o vaso não está bem acabado e possui marcas. Ele sabe que se não passarmos pela sua olaria, não vamos conseguir desempenhar a tarefa que nos foi designada. Então começa a nos amassar. Mas, muitas vezes, em vez de aceitarmos, nos lembramos de nossa velha vida, dos momentos tranquilos em que éramos simplesmente um crente. Assim como o povo de Israel. Eles queriam a libertação e seu clamor chegou ao trono de Deus, e ao saírem do Egito, estando diante de um deserto, queriam que tudo fosse perfeito. O Senhor os conduzia pelo deserto e não deixava faltar o maná. Mas, eles tinham que trabalhar o maná e dele fazer um bolo para comerem. Era necessário fazer isso. Bom, pelo menos eu nunca ouvi falar em banquete no deserto. O Senhor lhes enviava o necessário para comerem até chegar à terra que manava leite e mel. E eles se recusavam. Começaram a sair do Egito. Interessante. Eles só se lembravam da comida. Mas da escravidão em que viviam, nem pensar. E o que o Senhor fez? Disse a Moisés que iria atender ao desejo do seu povo. Queriam carne, pois teriam carne. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer, pois bem nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vós enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele dizendo: porque saímos do Egito. NM 11, 18, 20. O que podemos entender é que Deus tem um plano traçado para cada um de nós. Agora cabe a nós decidirmos se queremos ou não. Uma coisa é certa, Ele não falha. Se prometeu, é fiel para cumprir. Ele prometeu Canaã a Israel e os deu. Porém, por causa da desobediência e murmuração, eles passaram momentos amargos no deserto. O deserto já não é nada agradável, imagina desobedecendo quem nos permite passar por ele. Nessa etapa o Senhor lhes atende ao pedido e manda a carne do céu. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e os espalhou pelo arraial. NM 11:31. O que aconteceu depois? Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra eles e os feriu com uma praga muito grande. Pelo que aquele lugar se chamou Quibrot Ataavá,
porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. NM 11:34. É difícil entender a vontade do Senhor quando estamos atravessando o deserto. Por isso, em vez de ficarmos tentando entender, devemos procurar aceitar a sua vontade. Ele jamais fará algo que não seja para nosso bem. A promessa de uma nova cidade era para todos, mas só chegou lá quem aceitou a vontade de Deus. Aceite. Por mais difícil que seja, permita que a vontade de Deus seja efetuada em sua vida. Canaã é logo ali. Vale a pena esperar. O que o Senhor tem para nós é maravilhoso. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. RM 8:18. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que olharam para trás e não se deram bem. Quando olhamos para trás, perdemos grandes oportunidades. A murmuração e desânimo não se iluda nem se engane. Estamos falando de uma vida acomodada em que, mesmo sendo cristãos, não nos dispomos a fazer a obra do Mestre. Tudo parece tão tranquilo e calmo. E o Senhor, como um bom pai que só quer o melhor para os filhos, nos desperta do sono espiritual e nos faz caminhar com determinação. Mas é aí que, antes de vermos as promessas se cumprindo, somos provados no fogo a fim de sermos aperfeiçoados. Começamos a olhar para trás, pensar na vida de antes e a perguntar: será que vale a pena? Não podemos olhar para trás. Uma nova vida nos espera. Aliás, começamos a viver ela no momento em que nos entregamos sem reservas ao Senhor. E, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. FP número 3, 12,13. O nosso alvo é o céu de glória. E é somente lá que seremos completos. Para trás estão os nossos pecados, perdoados por Cristo Jesus. Lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Is 38:17. Por mais difícil que seja a caminhada, não podemos parar. Temos que aceitar a vontade de Deus. O próprio Cristo teve que sofrer, por minha e sua culpa. Sofreu morte de cruz, sem ter pecado, para dar a nós garantia de vida eterna. E ele venceu. E está conosco para nos ajudar a vencer, pois ele entende perfeitamente o que passamos e sentimos, pois também passou por tudo isso. Ele venceu e espera por nós na glória. Ele nos quer ver entrar na Canaã celestial. Vamos avante. A batalha não está perdida. O general dos generais está na nossa frente, e um exército de anjos nos cerca e nos protege. Não há o que temer. Vença. Prossiga. Deus está com você. Por Claudivania Gomes Lima, Conjunto Nova Vida, Templo C de Cuiabá, MT,